Oi, meu nome é Gisele e hoje eu gostaria de conversar sobre Jane Eyre, um livro escrito pela Charlotte Brontë. Eu confesso que eu não estava com muita expectativa, mas eu me surpreendi positivamente. Eu consegui devorar esse livro em muito pouco tempo. Até o momento ele está disputando com O Senhor das Moscas no quesito de melhor livro de ficção lido até agora. Claro que tem muito livro ainda pela frente para ser lido, mas eu ainda estou indecisa quanto ao melhor livro que eu li até agora. A propósito, já tem análise do Senhor das Moscas aqui no canal. Depois, se você tiver interesse, dá uma conferidinha. Bom, Jane Eyre foi publicado pela primeira vez em 1847 pelo pseudônimo Currer Bell, até porque a Jane Eyre não queria revelar o seu gênero. E infelizmente naquela época as pessoas não levavam com tanta seriedade os livros que eram escritos pelas mulheres. Esse livro também tem um subtítulo chamado Uma Autobiografia, ou seja, nós vamos conhecer a história da Jane Eyre desde a infância até a sua vida adulta, a partir da sua própria perspectiva. A Charlotte usou de muitas das suas experiências para narrar essa história e não sei se você sabe, mas a Charlotte ela também foi irmã da Emily Brontë. O famoso livro, né, O Morro dos Ventos Vivantes, foi escrito por ela. Ela também foi irmã da Anne Brontë, que também foi uma escritora brilhante. Um dos livros que ela escreveu foi o livro A Inquilina de Widderfell Hall. Esse livro foi publicado na Era Vitoriana e é um romance de formação, no qual a gente vai acompanhando a transformação psicológica, emocional e espiritual da protagonista. Ou seja, a Jenny das primeiras páginas desse livro não é a mesma das últimas páginas desse livro. A gente percebe essa constante transformação. Dá para notar também que nesse romance o ambiente, o clima, as estações influenciam muito na atmosfera da história e também naquilo que vai acontecer. É como se fosse já um pequeno adiantamento para o leitor de que alguma coisa vai acontecer, seja boa ou ruim. Também encontramos alguns aspectos góticos que estão bastante presentes nesse livro, nessa história, como quando nos deparamos com uma atmosfera mais misteriosa ou com cenas fantasmagóricas, quando a Jane passa por alguns locais que são bem sombrios. Há bastante presença do gótico também no livro da irmã da Charlotte Brontë, a Emily, que é O Morro dos Ventos Vivantes. E a gente também vê muito disso no livro do Oscar Wilde, que é O Retrato de Dorian Gray, que inclusive também tem análise aqui no canal. E a escrita da Charlotte, o que eu tenho para dizer? Apenas que é lindíssima, maravilhosa, é uma escrita muito fluida, é uma escrita cativante, poética e que te prende bastante. Nessa edição aqui tem umas 500 páginas, viu? Tem mais de 500 páginas. O motivo de te prender tanto nessa história é tanto pela escrita da autora, que é muito boa, é algo que não é difícil de se entender, de se compreender, apesar de ser um clássico que foi escrito em outro século, mas não só por isso, mas também porque a história ela é cativante, a história ela te prende, tem bastante surpresa, tem reviravolta, tem plot twist, então eu acredito que isso influencia muito em prender a nossa atenção mesmo, sabe? E a empatia também que você cria pela personagem te faz querer ficar ali presa na história com a expectativa de que ela consiga dar a volta por cima em relação a todos os sofrimentos que ela vai passando. Mas então, esse livro é feminista ou é cristão? Os que tratam a Jane como uma personagem feminista vão justificar isso pelo desejo que ela tem pela liberdade, pela autonomia, por ela ser uma personagem forte e também por algumas frases específicas que eu vou estar citando aqui. Uma dessas frases é a seguinte, que não é bem uma frase, né, é um parágrafo. Das mulheres se espera que sejam muito calmas de modo geral, mas as mulheres sentem como os homens, necessitam exercício para suas faculdades e espaço para os seus esforços, assim como seus irmãos. Sofrem com uma restrição rígida demais, com uma estagnação absoluta demais, exatamente como sofreriam os homens. E é uma estreiteza de visão por parte de seus companheiros mais privilegiados dizer que elas deveriam se confinar a preparar pudim e tricotar meias, a tocar piano e bordar bolsas.
É insensato condená-las ou rir delas, se buscam fazer mais ou aprender mais do que o costume determinou necessário ao seu sexo. E também tem essa frase bem famosa, que é: "Eu não sou um pássaro e nenhuma rede me prende". No entanto, qual é esse desejo de liberdade que vemos na Jenna? É a liberdade de poder escolher com quem vai se casar, é a liberdade de poder amar e servir, a liberdade de poder perdoar, de se libertar da mágoa, de não se ressentir. É a liberdade de fazer escolhas que não são movidas pelas paixões e pelas emoções. Os que veem esse livro como religioso justificam isso pela grande quantidade de referências bíblicas que estão permeadas nessa história. Na minha opinião, esse livro não é feminista. E eu discordo, inclusive, do que escreveram na apresentação desse livro nesta edição. Primeiro que ter uma personagem forte que deseja liberdade e autonomia não significa necessariamente que a personagem lá é feminista. Além de que a interpretação dada, a respeito dessa história na apresentação desse livro é bastante forçada, porque tenta espremer uma história de 1847 nos moldes dos pensamentos, das ideologias deste século. Não que o feminismo seja algo novo, não que o feminismo seja algo que surgiu no século XXI, nada disso, mas pela apresentação desse livro, a gente dá para perceber que tem uma apelação ali para tentar moldar esse livro numa caixinha ideológica, sabe? Do livro Reformadoras, por exemplo, nós temos aqui a biografia de algumas mulheres que influenciaram a reforma protestante, que contribuíram com a reforma. E essas mulheres, elas eram muito fortes. Essas mulheres, elas também questionavam aquilo que a igreja e a sociedade esperavam delas. No entanto, essas mulheres não eram feministas, elas eram simplesmente cristãs. Maria d'Antier, por exemplo, que é uma dessas mulheres que contribuíram com a reforma protestante, ela disse o seguinte: portanto, se Deus deu graça a algumas boas mulheres, revelando a elas por meio de suas sagradas escrituras algo santo e bom, devem elas hesitar em escrever, falar e declarar umas às outras por causa dos difamadores da verdade? Seria muito audacioso tentar detê-las, e seria muito insensato escondermos o talento que Deus nos deu, nós que temos a graça de perseverar até o fim. Ela também escreveu o seguinte: embora exista imperfeição em todas as mulheres, os homens não estão livres disso. Por que é necessário criticar tanto as mulheres, uma vez que nenhuma mulher jamais vendeu ou traiu Jesus, mas um homem chamado Judas? E ela chegou a falar isso porque naquela época os homens viam as mulheres como se fosse uma espécie de Eva, uma espécie de mulher pecadora, promíscua, que leva o homem ao pecado, que o tenta e conduz ele à perdição, sabe? Então, essa visão a respeito das mulheres era muito impregnada, inclusive nas igrejas. Mas aqui nós temos uma mulher que está questionando isso. E ela está questionando não movida por um movimento ideológico, não movida por uma espécie de feminismo. Na verdade, ela se move a questionar isso justamente por conta das escrituras sagradas, por conta da Bíblia. E ela vai inclusive questionar isso, sabe? Existe um evangelho para os homens e um evangelho para as mulheres? Nós não somos um só? Então, por meio das escrituras, ela justamente questiona essa tentativa de subjugar, de oprimir, essa visão de que as mulheres são inferiores. E essa maneira deturpada de enxergar o outro como inferior vem desde o Éden, vem desde a queda, a partir do pecado. Se você ler Jenna com um viés ideológico, com um olhar feminista, muito provavelmente você vai se frustrar com o final dessa história. E é capaz de você enxergar inconsistências nas ações da personagem, a ponto de você se questionar: ela não era feminista? Por que ela está agindo dessa forma? É porque de fato a Jenna não é feminista. Bom, é minha opinião.
Esse livro também não é religioso no sentido evangelístico. Possuir muitas referências bíblicas no livro não significa necessariamente que ele é um livro cristão, até porque muitos clássicos mencionam textos bíblicos. Mas Gené tem um diferencial. Essas referências bíblicas no livro da Charlotte, elas não são apenas referências, elas norteiam toda a vida e as decisões da Jane. Ou seja, isso impacta totalmente no rumo da história. Observar por essa ótica faz você entender as decisões da personagem, e essas decisões se tornam mais coesas pela perspectiva cristã. Não é um livro que tem apenas princípios cristãos, é um livro em que esses princípios são tão fortes que a personagem ela se torna fiel a eles, impactando totalmente na sua trajetória. E se por acaso você já estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever, ativar o sininho. Eu sei que parece bastante coisa, mas é rapidinho, eu juro. E você não vai perder um braço por causa disso. Vamos falar agora sobre a história, mas eu prometo que não vou contar nenhum spoiler, nada que comprometa aí a sua experiência de leitura. Embora eu acredite que isso não, mesmo eu contando o que vai acontecer, isso não vai impactar na sua experiência, porque a leitura de um clássico sempre é surpreendente. Então, esse livro vai falar sobre uma menina chamada Janet, que você já sabe, e essa menina ela é órfã. E devido à morte dos seus pais, o seu tio decide criá-la. Só que isso gera um certo atrito, né, entre a menina e a sua tia, a esposa desse tio que decide criá-la. Essa mulher, ela sente um ciúminho ali da Janet, justamente porque esse marido dela trata a menina de uma forma diferente em relação aos próprios filhos. Ele trata ali de um modo mais especial, mais carinhoso, e ele é mais severo com os próprios filhos. Quando esse tio querido adoece, ele faz com que a senhora Reed prometa para ele, no leito de morte, que vai cuidar dessa menina, que vai cuidar da Janet, como se fosse a sua própria filha. Olha o desafio aí. A contragosto e pela circunstância que o marido se encontrava, já lá no leito de morte, a senhora Reed, ela assente com essa promessa. Quando esse tio morre, a senhora Reed se torna responsável da Janet, mas ao contrário do que foi prometido, a Jane sofre maus tratos. Ela é submetida a castigos injustos, ela é maltratada pelos próprios primos. Apesar dela viver ali com um certo luxo, com certos privilégios, porque a família é rica, ela come o pão que o diabo amassou. Não importava o quanto aquela garota fosse obediente, respeitosa, não contrariasse a senhora Reed, ainda assim aquela mulher odiava a menina. Mas a Jen não é uma menina que sofre calada. Ela é bastante reativa. Tem um episódio, inclusive, que ela descarrega tudo que estava entalado, todos os sofrimentos, as injustiças. Ela joga tudo pra cima da senhora Reed, que recebe aquilo assim espantada, sabe? Sem esperar que uma menininha daquele tamanho fosse guardar tanto rancor, tanta raiva. Em um dado momento, aquela bruxa manda a Jen para um orfanato, que até então ela pensava que era uma escola, mas na verdade era um orfanato mesmo. E com essa finalidade mesmo de se livrar da menina, sabe, de não ver mais a cara da menina. Só que a Jen, ela enxerga isso como um passo para a sua libertação. Então, ir para o orfanato para ela não é tão ruim assim. Ela enxerga como uma esperança, uma possibilidade de recomeço. Mas o que acontece? Com o que ela se depara nesse instituto? Com miséria, escassez de comida, tratamento rígido e muita humilhação. Lá nesse orfanato, ela faz a sua primeira amizade, que vai ter um papel grandioso na sua vida. E essa primeira amiga se chama Ellen Buzz. Gente, essa garotinha, a Ellen, me deu simplesmente uma surra de maturidade, de fé. Eu sentia que não era só a Jen que estava se maravilhando com as coisas que a Ellen falava, com as coisas que saíam da boca daquela menina. Eu também estava ali, assim, maravilhada. Ellen Buzz é uma menina doce, gentil, estudiosa, só que ela sofre maus tratos de uma professora nesse orfanato. E o que mais me deixa assim admirada é em relação à forma como ela reage às injustiças.
Eu quero muito bater nessa professora, esganar essa professora, mas o que acontece? Quem me bate é a Ellen. Ela me bate, ela me confronta a partir das suas palavras doces e confrontadoras. E assim como Cristo, que é conduzido ao matadouro como ovelha, como um cordeiro, mudo, sabe, que não questiona, que não contesta, ela também faz o mesmo. Ela sabe distinguir entre o crime e o criminoso. E por mais que as ofensas doam no momento, ela não grava elas no seu coração, porque ela sabe que a vida é curta demais para ficar registrando os agravos. Ellen é totalmente diferente da Jenny, que tem pavio curto, é bastante reativa, rancorosa, mas a nossa protagonista fica perplexa em relação à forma como a Ellen encara os sofrimentos. E ao contar sobre os agravos que lhe foram cometidos na casa da senhora Reed, a Ellen se compadece da amiga, mas também a confronta ao dizer o seguinte: mas com que pormenor você se lembra de tudo o que ela fez e disse? Que impressão particularmente profunda as injustiças que ela cometeu parecem ter deixado em seu coração. Os maus tratos que sofri não ficaram tão fortemente impressos em meus sentimentos. Você não se sentiria mais feliz se tentasse esquecer sua severidade, bem como as emoções arrebatadas que despertam? A vida me parece curta demais para ser gasta em alimentar animosidades ou em registrar agravos. Carregamos, cada um de nós, e não há como ser diferente, o fardo dos erros neste mundo. Mas há de chegar logo o tempo em que, acredito, havemos de nos despir deles ao nos despirmos de nosso corpo corruptível. Quando o aviltamento e o pecado hão de cair com esta pesada moldura de carne, e somente a centelha do Espírito há de permanecer. Além do mais, com esse credo, posso distinguir claramente entre o criminoso e seu crime. Posso perdoar sinceramente o primeiro, enquanto abomino o segundo. Com esse credo, a vingança nunca preocupa o meu coração. A degradação nunca me repugna por demais. A injustiça nunca me esmaga por completo. Vivo num estado de calma, contemplando o fim. Tá bom pra você essa maturidade espiritual? Essa menina aí é mais nova que você. Ficou constrangida? Por falar em maturidade espiritual e emocional, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre esse assunto, baseado no livro Pensamentos Transformados e Emoções Redimidas. Depois, se você tiver interesse, vai lá conferir, porque casa bastante com essa parte aqui que eu li. Nesse orfanato, a Jen também se aproxima de uma professora chamada Senhorita Temple, e essa professora ela é muito doce e amável e também influencia no seu caráter, na sua formação. Esse orfanato é administrado pelo Sr. Brooklyn Hurst, o homenzinho miserável, viu? Tá aí pra gente ver quem é mais miserável, a Sra. Reed ou o Sr. Brooklyn Hurst. Nomezinho difícil também, viu? Tal qual o caráter do indivíduo. Deixa aí nos comentários se você já leu esse livro, quem é pior, a Sra. Reed ou o Sr. Brooklyn Hurst. Além de administrar o orfanato, o Sr. Brooklyn Hurst, nomezinho difícil, ele é um clérigo. Só que assim, a gente tem ali a Charlotte questionando essa hipocrisia, né? Você vê que a autora ela mostra essa hipocrisia em relação à fé e à conduta do indivíduo, mas a gente também vê esse contraste do Sr. Brooklyn Hurst com a Ellen, por exemplo. O contraste entre a fé e a espiritualidade dele com essa menininha. Enquanto a Ellen seguia fielmente a Cristo, o Sr. Brooklyn Hurst usava a fé para ser um tirano, para se aproveitar. Ele acredita que todas as pessoas são feitas à semelhança de Deus, mas critica quando as meninas usam seus cabelos cacheados naturais. E também ele as submetem à escassez de comida, dizendo que isso vai fazer com que elas aumentem ali o espírito de humildade, gratidão, de piedade. Ensina com rigor que elas sejam humildes, que elas sejam tolerantes ao sofrimento que é causado por ele mesmo, enquanto que a sua família esbanja riqueza e luxo.
As suas filhas, por exemplo, são muito bem alimentadas, muito bem vestidas, conforme a moda do seu tempo, usam os cabelos cacheados enquanto ele está lá dando um sermão para que as meninas cortem o cabelo, para que as meninas escondam os cachos. Enfim, passa-se um tempo nesse orfanato até que uma febre tifoide assola o lugar e muitas meninas acabam morrendo por conta do tifo. E essa experiência lembra muito, esse momento da história lembra muito algo que a própria autora passou, em que ela foi enviada também para um internato, na verdade, junto com as suas irmãs, exceto a Anne. E nesse internato aconteceu também um surto, se eu não me engano, de tuberculose. Nesse internato elas também sofriam privações, maus tratos. Então, muito provavelmente isso que a Charlotte passou foi muito influenciado na construção dessa história. Devido a esse ocorrido, esse surto de tuberculose que estava tendo nesse internato, as suas duas irmãs, a Maria e a Elizabeth Brontë, morrem de tuberculose. A verdade é que a Charlotte teve uma vida muito difícil. Ela se deparou precocemente com a morte de suas 4 irmãs, de seu irmão e da sua mãe. Além de ter morrido extremamente jovem, apenas com 38 anos de idade, enquanto estava no início de uma gestação. Mas voltando à história, acontece esse surto de tifo e muitas meninas morrem, ninguém vem buscar a Jane. A Jane permanece nesse orfanato até os seus 18 anos, tanto como aluna como também como professora. Só que a Jane ela deseja conhecer mais do mundo, se aventurar em um outro lugar, porque tudo que ela conhecia era Lowood. Então ela coloca suas qualificações no jornal na tentativa de encontrar um emprego, de se tornar uma governanta. Daí temos a segunda parte da história, que vai se passar em Thornfield Hall, uma mansão na qual a Jane vai trabalhar como preceptora de uma garotinha chamada Adele. Essa menina, ela é protegida pelo Sr. Rochester. Esse camarada aí é o dono dessa propriedade, dessa mansão. E ele é um cara excêntrico, peculiar, difícil de se lidar, sarcástico, daquele jeito. E também não é muito bonito não, tá? Não é nada assim, príncipe encantado não. Mas ele tem ali como é que eu posso dizer? Uma lábia. Mas também uma lábia muito peculiar. Para algumas pessoas pode ser uma lábia meio esquisita, meio ignorante, né? Meio... não sei. Mas tem gosto para tudo nessa vida, né, dona Jane? Mas apesar desse temperamento esquisito que ele tem, né, desse sarcasmo, de nunca se saber se ele tá brincando ou se ele tá sendo grosso, ele tem uma dinâmica bem legal ali com a Jane. Dessa relação cheia de química e tensão, surge uma amizade muito bonita entre os dois e, secretamente, uma paixãozinha. Paixãozinha não, uma paixão avassaladora. Rochester é um homem com muitos segredos e tem um passado turbulento. E a Jane é uma mulher que é firme aos seus princípios cristãos, que nenhuma paixão avassaladora é capaz de fazê-la tomar decisões questionáveis. Diante da tentação, do fruto atrativo dos olhos e, sobretudo, do coração, Jane diz o seguinte: seguirei a lei dada por Deus e sancionada pelo homem. Vou me ater aos princípios que recebi quando estava sã e não louca, como estou agora. Leis e princípios não são para momentos em que não há tentações. São para horas como esta, quando o corpo e a alma se erguem, amotinados contra seu rigor. Rigorosos eles são, inviolados serão. Se de acordo com a minha conveniência pessoal eu os descumprisse, de que valeriam? Eles têm um valor. Nisso eu sempre acreditei. E se não posso acreditar agora, é porque estou insana. Bastante insana, com o fogo correndo nas veias e o coração batendo mais depressa do que consigo contar. Opiniões preconcebidas, determinações passadas, são tudo com que eu posso contar neste momento. Ali firmo os meus pés. Então, em meio à loucura, às paixões e os desejos, ela simplesmente, em um momento em que ela não está sã, em que o coração dela clama por outra coisa, ela se firma nos seus princípios. A recompensa do seu não para aquilo que parecia lhe propor felicidade não é nada imediata.
E assim também é a realidade. Não é só porque você fez a coisa certa diante de Deus, porque você se apegou aos seus princípios, você se ateve àquilo que é correto, que você vai receber uma recompensa por isso. Pode ser que essa recompensa chegue, demore a chegar. Pode ser que ela nunca venha. Pode ser que você só experimente essa recompensa na eternidade. Como se não bastasse, ela mais uma vez passa por muitas humilhações, por muitos constrangimentos, por muitas dificuldades. Apesar disso, ela permanece fiel a si mesma, permanece fiel a Deus. Bom, depois disso, muita coisa acontece, muita reviravolta, acontecimentos, revelações que estão dispostos nesse livro para você saborear, caso não tenha lido ainda este clássico. Gostaria agora só de fazer alguns apontamentos a respeito da história, falando humildemente da minha opinião sobre alguns pontos que são um pouco controversos, né, em relação à opinião de alguns leitores. Mas nessa parte tem spoiler, então eu peço que você pule se você não tiver interesse de saber o que vai acontecer nesse livro. Então você pode pular para um minuto que eu vou estar deixando aqui na tela e seguir a sua vida em paz. Mas a partir de agora eu vou falar sobre a história com spoiler, tá bom? E eu também não vou estar explicando muito do contexto do que eu vou estar falando, porque essa parte é mais para quem já leu o livro mesmo. Gente, eu precisava ter um momento nesse vídeo para desabafar, para falar a minha opinião, para descarregar aqui tudo que eu estava pensando enquanto li esse livro, porque eu não conheço alguém aqui do meu círculo social que tenha lido esse livro, então meu momento de desabafo é agora. Primeira coisa, não acho que o Sr. Rochester é um ideal de homem para se casar. Falei, tô aliviada. Não no primeiro momento, pelo menos, tá? Porque é bastante assustador saber o que ele fez com a própria esposa, a Berta. Mas eu também acho que ele de fato amou a Jen. Eu acho que ele também se arrependeu das coisas que ele fez no passado. Então tem essa redenção, sabe? Inclusive ele enxerga os seus próprios sofrimentos como uma consequência das coisas que ele cometeu, das coisas que ele fez, como se fosse mesmo um castigo. No entanto, ele percebe que ainda assim Deus foi muito gracioso com ele. Além disso, algumas pessoas questionam o relacionamento da Jen com o Sr. Rochester depois que ele fica cego, perde o braço, depois que ele também perde ali consideravelmente a sua fortuna. Vi críticas também quanto a isso, como se a Jen quisesse se relacionar com ele naquele momento, porque ele estava assim desse jeito. Por ela se enxergar como se fosse finalmente uma igual a ele, como digna de tê-lo, ou seja, no mesmo patamar, sabe? Isso é bem bizarro. Eu não enxergo dessa forma, muito pelo contrário. Eu acredito que essa aproximação da Jen, de novo, em relação ao Sr. Rochester, não foi pela condição que ele se encontrava fisicamente e financeiramente. Mostra, na verdade, o contraste entre a Jenny e a Blanche, que aparece ali, a personagem que aparece na metade do livro, e que queria se casar com Rochester por puro interesse financeiro. No menor boato de que o Rochester não tinha tanto dinheiro assim, a Blanche desencana e perde todo o interesse por ele. Já o amor da Jen permanece leal ao Rochester em meio à riqueza, à escassez, à saúde e à falta dela. Acho também tenebroso a visão de que o casamento é um tipo de prisão e que isso contraria o desejo que a Jen tem de liberdade. Pelo amor de Deus, onde é que estão tirando essa ideia de que matrimônio é uma oposição à liberdade? A ideia de liberdade da Jen é de estar onde mais se almeja, é de poder escolher com quem vai passar o resto da sua vida, é de não ser escravo das suas próprias paixões e do seu passado. Enfim, eu precisava desabafar sobre essa parte da história. Essa é, claro, a minha opinião. E fique à vontade para falar a sua aqui nos comentários, para falar se você concorda, se você discorda. Fique tranquilo, porque é um ambiente que eu prezo muito pelo respeito. Então deixa aqui o seu comentário para a gente ampliar o horizonte. Eu amo livros que me colocam contra a parede e me exigem uma resposta ante a vida. Também amo livros que me dão entretenimento e me fazem sentir a atmosfera da história.
Jane Eyre tem tudo isso. Os personagens são complexos, são únicos, você sente que são pessoas de verdade. Não esperava, mas me vi muito na personagem e fui duramente confrontada por isso. É cedo demais para dizer que eu quero reler essa história? Eu acabei de ler ela esses dias e já quero reler de novo. Se você leu esse livro, vamos conversar aqui sobre ele nos comentários. E se você não leu, eu recomendo a compra. Vou deixar na descrição o link desse livro para você efetuar a sua compra. Comprando por meio desse link, você ajuda o meu canal a crescer. Ah, outra coisa, eu gostei muito da edição desse livro. Embora eu tenha falado mal da apresentação, eu gostei muito dele porque assim, a diagramação é maravilhosa e tem notas de rodapé também muito boas aqui. Além disso, você tem no final a linha do tempo, a cronologia da vida e obra da Charlotte Brontë e algumas páginas salpicadas aqui, tem uma ilustração ou outra. Então, eu gostei muito dessa edição. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu gostei, de compartilhar, de se inscrever, ativar o sininho e de comentar. Um grande beijo e até a próxima leitura!